Fala pessoal, tudo bem? Sou o Wanderson, sou CEO aqui da Count e hoje eu trouxe aqui um convidado, o Rafael Apolinário, que é um jovem advogado, tem empreendido na área da advocacia, tem sido bastante relevante, inclusive com atuação em todo o Brasil. Hoje a gente vem falar aqui sobre algumas dicas que o Rafael vai dar para você que está iniciando a sua jornada empreendedora na advocacia. Então, Rafael, acho que nada mais justo do que você se apresentar aí. Bom, quero agradecer primeiramente ao convite aqui do Wanderson, do pessoal da Count. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa trajetória, ainda jovem, como um jovem advogado, mas compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho visto aí na advocacia a nível Brasil. Bacana, Rafael, obrigado. Rafael, hoje você consegue dar para a gente algumas dicas para um advogado que está iniciando agora nessa trajetória de empreender na advocacia? Sim, o que eu tenho visto é que muitos jovens advogados, principalmente, eles não têm feito um planejamento, né? Então, todo o início, ele precisa ser planejado. E aí você para pensar que a faculdade não ensinou ele isso. Não ensinou sobre educação financeira, não ensinou sobre gestão, não ensinou sobre prospecção. Então, todo advogado, quando inicia, ele não tem esse preparo inicial. E é onde eu vejo que muitos acabam desistindo ou não prosperando na carreira, e aí colocam a culpa, né, na advocacia, mas porque não teve todo um planejamento. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu posso compartilhar com você, que é primordial, é você ter esse planejamento, você visualizar o que você espera, o que você almeja do seu negócio. Perfeito, isso daí inclusive é para quem está iniciando agora, até aquele advogado que saiu da faculdade, acabou de pegar sua OAB e vai começar a empreender. Então também é importante para ele já iniciar essa jornada com uma pegada bem profissional, já Exatamente. iniciar com uma gestão e planejamento. Para pensar assim, ó, o que difere o advogado de um empresário? Ele é um empresário, né? Então assim, existe lá a sociedade unipessoal que ele consegue ter um CNPJ, ele consegue se regularizar, né? E isso você pode falar com toda a propriedade. Então, isso é possível. Só que muitas vezes, qual que é a opção que ele faz? Ele começa a fazer aquela confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica. E aí que começa todo um conflito. Por quê? Ele nunca consegue entender que o negócio dele é uma empresa. Que o negócio dele tem despesa, tem receita, tem toda aquela questão que ele precisa se ajustar num fundo de investimento ou num fundo de reserva. Por que muitos advogados não conseguiram passar pela pandemia? Porque não se organizaram. Então, se ele tivesse um CNPJ que fundamentasse toda a estrutura dele, certamente ele teria um preparo maior para poder ultrapassar essa onda que foi a pandemia. Aqui na Count a gente tem bastante clientes que são advogados, muitos deles abrem a sua PJ, a sua sociedade unipessoal de advocacia. A gente usa o termo PJ aqui porque se torna uma pessoa jurídica. Inclusive, muitos deles abrem para poder ter uma economia tributária, que ele tem um ganho ali. Por exemplo, hoje um advogado que trabalha como profissional liberal, autônomo, se a gente usar esse termo, ele paga ali 27,5% de imposto de renda sobre os seus rendimentos como advogado. Se ele abrir uma sociedade unipessoal e optar pelo Simples Nacional, ele inicia pagando 4,5% de impostos no Simples, tendo uma economia significativa. Outro ponto que a gente observou também são advogados que abrem o CNPJ porque começam a atender clientes que são empresas e exigem essa emissão de nota fiscal para ele. Isso tem se tornando cada vez mais comum no mercado? Isso é... Para pensar assim, ó. Antes nós não tínhamos, por exemplo, a e-financeira, nós não tínhamos o Pix, nós não tínhamos o e-social, nós não tínhamos algumas ferramentas que eram fiscalizatórias. Rafael, quer dizer que então não existia a Receita? Sempre existiu, não é isso. Mas cada vez mais o governo vem fechando as brechas, vem trazendo um preenchimento nas lacunas. Para quê? Para que a sonegação ocorra ainda menos. Então, hoje eu vejo que quando você vai prestar serviço para uma empresa, eu advogo a nível Brasil só para empresários. Então, para pensar, muitas empresas que eu advogo são SAs, tem compliance. Pega uma empresa que tem um faturamento muito relevante, não tem entrada e nem saída sem nota. Então, você precisa entender que se você quer subir para um próximo nível, se você quer mudar o seu público, você precisa disso. Existem algumas ações que você recebe os seus honorários que o juiz já manda reter na fonte. E você vai ter que declarar. Qual que é a grande problemática? É quando eu, Rafael, declaro, ou quando eu, Rafael, não declaro como advogado e você, como meu cliente, declara. Há um desencontro de informações, cai na malha.
Então, por isso que a gente precisa criar essa cultura, e isso é algo que eu tenho feito, até através dos advogados que eu tenho trabalhado, que é para mostrar para eles, cara, é vantajoso, é importante. Se você quer se tornar relevante, você precisa se ajustar. Tem um pouco de mito de que você vai ter um investimento muito alto para iniciar com um CNPJ e um escritório de advocacia. Hoje você pode iniciar com um escritório home office, em casa, onde você está atendendo, não atende ali, atende seu cliente talvez na empresa dele, faz videoconferências com ele, faz esse atendimento para o seu cliente. E isso não te impede de já iniciar tendo CNPJ e conseguir atuar com empresas que exigem a nota fiscal de você. E para abrir a empresa, eu vejo que tinha muita dúvida assim, eu vou gastar muito dinheiro com contabilidade, eu vou gastar muito dinheiro para a abertura dessa PJ. Hoje tem soluções que você consegue ter uma queda nesse custo inicial. Por exemplo, aqui na Account, se hoje você é um advogado, vai abrir uma sociedade unipessoal, a gente dá todo o suporte para essa abertura sem cobrar um honorário de abertura de empresa, de legalização da sua sociedade. Você só vai pagar as taxas da OAB e a taxa da prefeitura. Inclusive, a OAB de São Paulo, ela não está mais cobrando anuidade da pessoa jurídica. Então, você vai pagar somente a taxa de abertura e depois você vai ter o custo de contabilidade. Aqui na Account, por exemplo, a gente cobra R$ 99,00 por mês para ter a contabilidade para um advogado e os impostos sobre o faturamento quando você tiver emissão. E é claro, se você tiver o Prolabore, também tem ali o INSS do Prolabore. Também seria? Exatamente, se você tem um funcionário, você vai pagar ali o INSS dele, vai pagar ali o FGTS, férias e todos aqueles custos que você tem junto com o funcionário. Mas mitigando qualquer risco, você vai ter a empresa, você consegue registrar ele e deixar ele 100% legalizado prestando serviço para você, sendo um colaborador seu, na verdade. E sabe o que é mais interessante? É que todo negócio que você faz, todo negócio que você abre, qualquer coisa, vamos dar um exemplo, uma loja de celular. Se eu for abrir uma loja de celular, o que eu preciso ter? Um espaço, eu preciso ter o produto, eu preciso ter as despesas do local, eu preciso ter despesas com móveis. Então, quando a gente fala para o advogado, olha, você vai trabalhar no modelo home office, aí você fala assim, nossa, que legal, eu vou trabalhar em casa agora. Qual investimento você teve? Não, você teve lá, só que tem uma mesinha que você já usava para estudar, você tem um computador, tudo. Então, investimento de local, de estrutura, você não teve. Aí eu falo assim para você, por que não investir na sua PJ? Né? Então, quando você fala assim, quanto que são os seus honorários? 30%. Não são 30%. Honorários vai muito além de 30%. Né? Foi uma cultura que criaram, mas que, na verdade, você pode calcular, por exemplo, quanto que custa a sua hora. Para você mensurar, junto aos impostos, despesas do seu escritório, quanto você vai colocar de honorários. Então, esse valor inicial que você tem de taxas e tudo mais, não é nada exorbitante frente ao investimento de um espaço. Entendeu? Então, assim, acho que é essa cultura que a gente precisa passar, né? Que todo negócio, qualquer que seja, tem investimento inicial. Exatamente, você vai ter que fazer aquele investimento para depois você colher os louros desse investimento que você fez. Inclusive, ele se paga com a economia tributária que você tem, em pouco tempo ele vem se pagando. Aproveitando o gancho, Rafael, do que você falou sobre a pandemia, que muitos advogados tinham parado, o que você achou nesse momento de pandemia, como você continua a atuação no seu escritório? Você continua atendendo clientes a nível Brasil ou isso gerou um impacto imediato na sua operação? Que é engraçado, assim, às vezes eu falo para o pessoal, eles não acreditam, mas na pandemia foi quando a gente mais cresceu, né? Então, assim, eu fiz um projeto dentro do escritório que era um projeto de expansão. Então, o que eu fiz? Eu fui para lugares onde ninguém queria ir. E eu identifiquei cidades que tinham necessidade da minha atuação. Rafael, mas você não se adequou ao modelo normal agora, que é estar na internet. Não, eu posso fazer os dois. Eu tenho clientes lá do Nordeste que eu atendo aqui de São Paulo. Como? Com plataformas digitais, por telefone. Entendeu? Então, assim, você precisa entender qual que é o seu público. Né? Porque, às vezes, eu já ouvi de um cliente, ele tem uma empresa de plataforma digital e tudo mais, e ele é um cara totalmente atualizado. Então, é um cara que trabalha com plataforma, presume-se que ele é online. Sabe o que ele falou para mim? Rafael, eu só fecho contrato com você quando você tiver uma estrutura aqui em São Paulo que você vai atender presencial. Então, assim, o que eu tenho que entender? Como que é o perfil do meu cliente? Como que é a persona dele? Como que ele se comunica? Ele utiliza a internet ou não? Porque se você for parar para pensar, eu advogo para a pessoa física na parte previdenciária. Qual que é o seu público-alvo? Geralmente são pessoas que já estão com a idade mais elevada.
essas pessoas elas não são alcançadas pela internet. Ou elas são de uma forma muito menor. Então você precisa se adequar ao mercado e entregar o que elas precisam, não o que você quer entregar. Então todo mundo foi para o Instagram, porque acha que o Instagram é a solução da vida. Não, você precisa entender se o seu público está lá. Exatamente. Ou se eles estão no LinkedIn, ou se eles estão no Facebook, para que aí sim... Falar que a pandemia veio e quebrou muitas empresas, sim. Mas e aquelas que se reajustaram, que se criaram as mudanças de estratégias, aquelas que se reinventaram? Explodiram. Então, assim, quantas pessoas ficaram milionárias e bilionárias, né, na pandemia? Então, é tudo voltado ao início que eu falei. Como é o seu plano de negócio? Exatamente. Você tem que se adequar ao momento que está a sua empresa tem que estar pronta para atuar tanto online quanto físico. Vai depender, de fato, do seu perfil de cliente. Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença do Rafael. Ele veio aqui para agregar bastante aqui para o nosso público de advogados. Rafael, muito obrigado aqui pela presença, cara. Prazer ter conversado com você hoje. Eu que agradeço demais, agradeço a todos vocês, o pessoal aí da Account, os clientes da Account, continuem utilizando, porque realmente essa plataforma está fazendo diferença aí